essa campanha para que Salles Lima pudesse realmente se tornar um prefeito de Piancó. Como iniciou esse trabalho, as negociações, acima de tudo, como deu o pontapé inicial? Olha, essa história, Pedrinho, é agradecer a sua entrevista de antemão já, e essa história começou de fato começou entre eu, o vereador Guilherme Montenegro, e o prefeito Salles Lima, que nos procurou em João Pessoa. Na época, ele estava rompido praticamente com a prefeita, né, com a prefeita Flávia, que ele era o vice-prefeito, e ele nos procurou para a gente formar um bloco aqui em Piancó, e gostaria muito de contar com a nossa participação, com a nossa ajuda, para que esse bloco pudesse chegar para onde praticamente chegou, tá certo? Que culminou com a vitória de Salles Lima como prefeito de Piancó. Esse grupo, depois que foi eleito, como ficou a organização das equipes? O prefeito Salles Lima chegou a procurar o grupo, que foi fiel a ele todos os momentos da sua caminhada? Olha, depois da eleição, com a nossa vitória, o prefeito praticamente se isolou do grupo, e até porque eu acho que ele procurou descansar um pouco, ele realmente estava muito cansado das noites que passou da eleição, foi muito cansativo o pleito, e ele praticamente se isolou, ninguém conseguia assim conversar com o prefeito. Quem tinha um contato assim, mais ou menos constante com o prefeito era eu e o vereador Guilherme Montenegro em João Pessoa. Mas as pessoas que participaram ativamente da campanha do prefeito, praticamente não tentavam falar com o prefeito, não encontravam, se queixavam a gente, se queixavam muito ao Dr. Paulo Barbosa, que na época tinha sido escolhido como nosso coordenador geral de campanha, tá certo? Então, ninguém conseguia falar com o prefeito. Faltando mais ou menos uns 15 dias para que o prefeito anunciasse o secretariado, o prefeito nos procurou lá no restaurante de João Pessoa, marcou comigo e com o vereador Guilherme e um empresário amigo meu ligado à área de medicamentos, e nós fomos para um restaurante chamado Pontal do Cabo, tá certo? E ele nos mostrou uma lista de secretariáveis. Então, nessa lista, praticamente, o PMDB estava excluído e todos os partidos estavam praticamente excluídos da lista de indicações nas secretarias. Tá certo? Nós demos algumas sugestões, o prefeito ficou de acatar, não acatou algumas. Por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura era um compromisso que ele tinha com o vereador Joca, na época, com o vereador Vaguinho, tá certo? Ele contemplou o vereador Vaguinho, tá certo? Ele tinha um compromisso com o doutor Gerisvaldo, que também foi uma das pessoas que participou ativamente da campanha, tá certo? Apesar de não ter participado assim da escolha diretamente lá na reunião que culminou com a escolha de Salles para ser o nosso candidato a prefeito, ele foi contemplado porque ele já tinha um compromisso da mulher dele via a ser secretária de saúde, como de fato foi, que por muito pouco tempo, infelizmente, uma pessoa competente, como a doutora Iraponira, foi excluída, assim, ninguém sabe qual é o motivo real que levou a tudo isso, mas ficou sem explicação. O prefeito não deu explicação porque a doutora Iraponira saiu da secretaria. Tá certo? Então, as duas indicações foram essas, certo? Ele tinha um compromisso na época comigo, de eu assumir a Secretaria de Articulação Política, e eu, como sendo funcionário público do Departamento Estadual de Trânsito, tá certo? Eu pedi para que ele indicasse outra pessoa, que eu ficaria de fora. Para mim, eu me sentia melhor ajudando a administração de fora do governo, tá certo? Eu sempre gostei de trabalho de bastidores, tá certo? Dei a sugestão até na época da escolha de Sérgio Galdino, tá certo? De Sérgio Galdino, com a participação do vereador Guilherme Montenegro, que Sérgio também tinha ajudado ao vereador Guilherme na época da eleição,
tá certo? E eu sugeri ao prefeito que ele na época queria botar Sérgio Galdino numa coordenação, tá certo? E eu mostrei ao prefeito lá no restaurante que Sérgio ia ficar muito constrangido, porque ele tinha participado, ele era o locutor oficial da campanha, e ele simplesmente, eu acho que ele ia ficar numa situação, numa saia justa. Como era que ele ia explicar para a população de Piacó, matando e morrendo por uma causa, defendendo uma causa, e no final não ser contemplado praticamente com nada. E a sugestão, tá aí o vereador Guilherme Montenegro, que não me deixa mentir, tá certo? Que também endossou o nome de Sérgio lá naquele momento. Então, a história praticamente começou por aí, Pedrinho. Sabemos muito bem que você, como articulador, você contribuiu na parte de movimentação de carro, transporte. Como foi isso para você, essa sua disposição de conduzir algumas pessoas naquela medida que precisava para ajudar justamente ao prefeito Salesino dentro da campanha em 2012? Olha, tem muita gente aí que fala que fulano de tal participou com isso, com aquilo, nesse pleito. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Se fala muito em André, da participação de André, da participação de Gerisvaldo, da participação do Dr. Zé Biró, do Dr. Paulo Barbosa. E o povo de Piancó precisa saber da minha participação na eleição de Sales. Primeiro, eu comecei arrumando logo os carros que Sales andava e que Edivaldo andava. Durante 4 meses foram arrumados por mim. Um amigo meu, um empresário amigo meu, tá certo? Locou esses 2 veículos e nós trouxemos para Piancó, tá certo? Para que o prefeito e o vice-prefeito se locomovessem para a zona rural. Então, todos esses 2 veículos foram arrumados por minha pessoa. Com relação à parte de combustível, os auxiliares dele mais aproximados do prefeito Sales, sabe que quem arrumou toda a estrutura do material de combustível, de publicidade, eram pagos lá em João Pessoa, na gráfica lá, aqueles banners que foram confeccionados, aqueles cartazes que foram confeccionados para a eleição do prefeito Salles, foram todos pagos com o meu cheque. Tudo bem que o prefeito, mais na frente o prefeito pagou, mas geralmente era um cheque pré-datado. Tanto é que depois da eleição houve até uma contestação por parte da coligação que perdeu a eleição, houve uma contestação por conta de uma nota fiscal. Tá certo? Essa nota fiscal até ainda, eu acho que até existe esse processo aí tramitando na justiça, você está entendendo? E a parte mais importante foi a parte de combustível da campanha. Toda a parte de combustível das pessoas que se dirigiam, que se deslocavam de Piancó para João Pessoa e de João Pessoa para Piancó, inclusive o prefeito, o filho do prefeito e alguns auxiliares que faziam parte do staff da campanha do prefeito, o abastecimento quem conseguiu foi eu. Tudo isso aí gerou muito mais de 50 mil reais, tá certo? De despesa. Fui agraciado também por intermédio de um amigo meu, prefeito de Juazeirinho na época, tá certo? Era um dos carros de Piancó, eram abastecidos, tá certo? E o prefeito de Piancó, de Juazeirinho, por ser meu amigo pessoal, tá certo? Eu consegui toda essa estrutura de campanha. Quer dizer, a minha participação dentro desse contexto foi muito importante, tá certo? Muito importante. Eu vou te contar um fato aqui. Eu vou te contar um fato que aconteceu na campanha de Sales. Numa ocasião, pegaram o carro de som que fazia parte, o mini trio fazia parte da nossa campanha, e uma pessoa que coordenava essa parte, que é uma pessoa que é muito aproximada do prefeito hoje, eu não vou citar aqui o nome, mas ele é muito aproximado do prefeito, que cuidava da parte de transporte e abastecimento desses veículos. Eles levaram o carro de som. Eu vou te contar. Veja que agravante. Eles pegaram o carro de som aqui, deslocaram o carro de som para ir abastecer
em Juazeirinho, chegaram lá, abasteceram o tanque do carro da 3/4, abasteceram o gerador do carro e levaram 4 tonéis de 500 litros, 4 tonéis de 500 litros, e abasteceram, trouxeram 2.000 litros de gasolina. O destino disso aí, ninguém sabe para onde foi. Eu sei que o prefeito lá na época me chamou, tá certo? E disse, olha, se continuar desse jeito, Cacai, infelizmente eu vou ter que cortar, porque aí também já é uma aberração, porque a responsabilidade vai recair sobre mim, tá certo? Mas até esse tipo de coisa fizeram no decorrer da campanha. Quer dizer, eu não posso compactuar com esse tipo de atitude. Isso é, eu comuniquei o fato ao prefeito, realmente o prefeito chamou as pessoas e pediu para que não acontecesse mais e tal, tá certo? Porque na situação que estava, então toda essa estrutura de campanha, quem arrumou foi seu amigo aqui, tá certo? Que no somatório geral, se eu for computar, dá muito mais de 80 mil reais. Você está entendendo? Dá muito mais de 80 mil reais. Então minha participação, além de fazer o trabalho de bastidores, que foi eu e o vereador Guilherme, tá certo? Que conseguimos articular e juntar todos aqueles partidos. Eu trouxe o Dr. Djalma Leite para fazer parte, eu trouxe Salviano Leite para fazer parte, tá certo? O Dr. Paulo Barbosa já era uma pessoa que já tinha uma afinidade maior com o prefeito Salles, mas a reunião, o pontapé inicial e a escolha dele como coordenador de campanha foi justamente uma solicitação nossa. Levamos com ele para uma reunião no Cabo Branco, tá certo? O vereador Joca Brasilino, secretário atual Joca Brasilino, participou também com o partido dele, com o PP, tá certo? Veio André com o partido lá que ele administra hoje em Piancó, o partido, se eu não me engano, o Edivaldo tinha o PSDB, tá certo? E o doutor André Galdino, ele presidia o partido de Marcondes Gadelha, o PSC, tá certo? PSC. Então, nós tivemos contato com a vereadora Alci, que na época estava disputando a eleição do PCdoB. Nós trouxemos o doutor Elisiário, agente comunitário de saúde, que também se engajou na nossa campanha. Estava lá o vereador Souzinha, estava Padua Leite do PT. Quer dizer, praticamente isso aí, Pedrinho, foi tudo articulado por nós. Quer dizer, o que me surpreendeu foi a traição que ele cometeu comigo. Porque eu não vivo de prefeitura, nem dependo de prefeitura. Eu sou funcionário público estadual, graduado, tá certo? Do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, da qual, inclusive, o prefeito municipal sempre me procurou para que eu pudesse ajudar ele lá no Detran, como de fato ajudei na liberação do documento, disso e daquilo. Você está entendendo? Teve até uma polêmica durante o decorrer da campanha com relação ao carro de som de Edivaldo, tá certo? Que a prefeita depois quis contestar, eu fui a Wilson Braga, resolvi o problema, porque vocês, todo Piancó me conhece e sabe que eu trabalhei muito tempo como assessor de Wilson Braga, sou amigo pessoal dele, continuo amigo pessoal dele, tá certo? E todo mundo sabe do que aconteceu diante de tudo isso. Então, eu simplesmente fui pego de surpresa essa semana passada, tá certo? Com as duas indicações que eu tinha feito dentro da prefeitura, tá certo? Eu achei aquilo um ato de covardia, tá certo? E de covardia e de falta de hombridade por parte do prefeito, porque ele se dizia meu amigo, se diz meu amigo, e tomou uma atitude dessa contra mim. Ora, quem tem um amigo desse pode pensar o quê? Tá certo? O doutor Paulo Barbosa é uma pessoa que desde 2004, parece, aquela primeira eleição que o prefeito disputou, tá certo? Que o doutor Paulo Barbosa inventou Salles Lima. Inventou Salles em Piancó, tá certo? Salles nunca procurou o doutor Paulo Barbosa para dizer assim, doutor Paulo, o seu partido é o PMDB, é um partido grande,
eu vou agraciar o senhor com uma pequena secretaria. Quer dizer, que consideração é essa que ele tem tido? As pessoas, segundo informações aí, como é que a gente participou dessa mesma coligação, desse mesmo trabalho, pela vitória do prefeito, e quando chega num pleito desse de 2014, o prefeito vem alegar essa baixa no governo dele, porque nós estamos incorporados à eleição do deputado Gervásio Maia. Aliado de quem? Aliado do Dr. Paulo Barbosa. Então ele está retaliando o quê? Ele não está retaliando, ele está retaliando o Dr. Paulo. Porque todo mundo sabe que o Dr. Paulo Barbosa sempre foi o fiel escudeiro do PMDB aqui, o fiel representante do PMDB aqui em Piancó. Tá certo? E todo mundo sabe que, inclusive, ele já participou do bloco votando em Gervasinho, em Gervásio Maia. Então, ele quis atingir quem com tudo isso? Ele quis atingir Paulo Barbosa. Tá certo? As baixas com relação à minha pessoa e as baixas que ele e a injustiça que ele cometeu, que ele sempre cometeu contra o vereador Nenê de Fandinga, entendeu? A injustiça, porque como é público notório em Piancó, inclusive ele faz parte do Democrata, quem levou ele para o Democrata foi Nenê. Essa história de Nenê, quem apresentou ele a Efraim Moraes foi Nenê de Fandinga. Quer dizer, que aí eu acho isso uma covardia muito grande, eu acho isso um discernimento por conta do prefeito, entendeu? Então tudo isso, Pedrinho, a real história de Piancó é essa. Agora eu queria que ele tivesse a hombridade e viesse, procurasse o amigo Pedrinho e procurasse dar um depoimento como eu estou dando agora, tá certo? Porque eu estou dando um depoimento verdadeiro, um depoimento sério, tá certo? E da nossa participação. E minha participação maior dentro desse governo do qual eu fazia parte até a semana passada, foi ter pego o prefeito Salles Lima, as duas vezes que ele precisou falar com o senador Vital do Rego, ele foi com o senador Vital do Rego através de minha pessoa. Quem trouxe o senador Vital do Rego para o palanque de Salles em Piancó fui eu. Fui eu que liguei para o deputado Neto Franca, agendei e trouxe o senador Vital do Rego. Quem trouxe Gervásio Maia foi o doutor Paulo Barbosa para participar da campanha dele. Quem trouxe o deputado Janduí Carneiro aqui para Piancó, vim falar em nome de Salles Lima, fui eu, que Janduí é meu amigo também, tá certo? Inclusive ele teve na eminência de votar em Janduí, tá certo? Mas a oferta foi maior, ele preferiu ficar com outro candidato. E como entra a parte de Edivaldo nesse contexto político na época? Olha, o prefeito Edivaldo, quando foi feita a escolha lá na casa do doutor Paulo Barbosa, o ex-prefeito Edivaldo, na época ele dizia, não, eu não quero participar mais de eleições, em chapa majoritária, mas na hora lá da escolha, nós achamos, e quem levantou essa bandeira de doutor Edivaldo lá na região, foi o ex-vereador Joca Brasilino, que disse em alto e bom som lá na reunião, a nossa indicação aqui, eu estou falando em nome de alguns partidos aqui, no caso, o meu partido, que eu sou do PT do B, eu sou presidente do PT do B, tá certo? Em nome do partido do Dr. Djalma Leite, de Salviano, que ele tinha autoridade para falar em nome desses partidos, tá certo? Juntando com o partido dele. Então o Joca simplesmente abdicou e indicou o nome de Edivaldo Leite para ser o nosso candidato na chapa. Porque nós, realmente na época, nós achávamos que Edivaldo ainda é uma lenda viva da política de Piancó. Ainda detém um poder de votos muito grande no nosso município. Então, não adiantava a gente ter escolhido outra pessoa, porque a gente sabia que podia até somar, mas para ganhar a eleição só tinha Edivaldo. Naquele momento. Tinha outro nome lá, tinha André, mas André não se dispôs.
tinha o nome do Dr. Paulo Barbosa, o Dr. Paulo também abdicou disso aí também, até porque o Dr. Paulo era tido assim como um provável candidato a prefeito, mas ele estava, infelizmente na época, ele tinha de estar à frente da Procuradoria de Justiça do Estado da Paraíba, então ele estava impedido de ser o nosso candidato. Então a história de Edivaldo começou aí, começou por uma decisão do colegiado que escolheu, naquela ocasião, o prefeito Salles. E hoje, sabemos que Joca mantém ainda como secretário. E não houve nenhuma retaliação a Joca, por quê? Já que vocês são irmãos. E também, hoje, no contexto político atual, como você analisa essa conjuntura política de Edivaldo e Salles em pedir voto nas casas onde prometeram muitos empregos e eu vejo o pobre dizendo que não foi cumprido? Olha, a história de Joca, ele tem um laço de amizade muito grande, muito forte com o atual prefeito Salles, tá certo? E Joca é um homem independente, politicamente em Piancó, tá certo? Nós sempre participamos, a família que eu falo, eu, Elita, Clodoaldo, Fernando, tá certo? Brasilino quando era vivo, Socorro, minha irmã, quando era viva, tá certo? Então, nós sempre nos unimos em torno de uma eleição. É tanto que, das eleições que Joca participou e que Brasilino participou, é tanto que às vezes o doutor Paulo dizia, não, o Paulo Barbosa até conversando comigo às vezes, ele sempre disse que, rapaz, era surpreendente. A gente mandava fazer pesquisa, Joca estava lá embaixo. Quando abria as urnas, Joca se elegia como um dos mais votados. Entendeu? É tanto que Vaguinho, na última eleição que disputou, teve 500 e tantos votos. Você entendeu? Qual foi a outra pergunta que você fez? Com relação também a... Sim. A participação e a promessas, né? Eu, na minha opinião, eu acho que o prefeito Salles Lima e Edivaldo Leite de Caldas, nós traçamos uma estratégia na campanha deles entrarem em todas as casas de Piancó, como de fato eles visitaram todas as casas de Piancó. Hoje, eles não têm condições, principalmente o prefeito Salles, não tem condições de entrar numa casa em Piancó. Tem daqueles que ele contemplou na prefeitura, que estão lá dentro da prefeitura. Mas no povão, de um modo geral, manda ele no Mutirão, manda ele no Projeto Maris, manda ele no Alto Belo Horizonte. Ele fez uma reunião no Alto Belo Horizonte. O Alto Belo Horizonte tem 350 famílias. Ele fez uma reunião lá com a comunidade que ele convocou, tinha 20 pessoas. Tinha 20 pessoas. Isso é uma vergonha. Uma comunidade que tem 350 famílias participar de uma reunião, 20 pessoas, entendeu? Aí, doutor, tenha paciência. Ele prometeu demais, não cumpriu e nem cumpre. Nem cumpre. Tá certo? Agora, na minha opinião, eu acho, Pedrinho, eu acho que a prefeitura de Piancó tornou-se um balcão de negócio. Do jeito que vai, a prefeitura tornou-se um balcão de negócio. E vai ficar inviável. Do jeito como estão conduzindo, vai ficar inviável. Eu dizia muito ao prefeito, você tenha cuidado que a coisa está começando a inchar, está entendendo, se avolumar e ele vai perder o controle. Ele já perdeu o controle de tudo. Você pode... Espere quando as urnas abrirem em Piancó, no dia 5 de outubro, para você ver a reação que vai acontecer em Piancó. E com a prefeita Flávia Serra Galdino, a possibilidade de conversa da sua parte? Olha, Pedrinho, nós vivemos numa democracia. Nada impede da gente... Eu não tenho intrigado, eu nunca me intriguei de Flávia, nem nunca me intriguei. Pelo contrário, eu sempre fui eleitor de Gil Galdino. Era meu amigo pessoal, meu amigo, meu irmão. Eu tinha um respeito muito grande por Gil, como ele tinha por mim. Tá certo? Inclusive, nas administrações de Gil, eu sempre participei ativamente, porque naquela época o Wilson Braga era deputado federal e os recursos que vinham para Piancó eram todos através de mim, para chegar aí o Wilson Braga, que eu era assessor dele, tá certo? Inclusive, pouca gente sabe. É por isso que essa sua entrevista é muito importante para mim, tá certo? Eu nunca
fiz nenhum depoimento com relação ao que eu estou fazendo hoje. Aquele consórcio municipal de saúde, que leva o nome de Wilson Braga, aquilo foi obra toda intermediada por mim. Ali foi toda intermediada por mim, quando o Wilson Braga era deputado federal. Tá certo? Naquela época nós trouxemos fábrica de óculos para aqui e instalamos todo aquele consórcio. Tá certo? Instalando todo aquele consórcio municipal de saúde. Foi através do deputado Wilson Braga e desse piancoense que vos fala agora nesse momento. Você está entendendo? Quer dizer, eu nunca mostrei o que eu era em Piancó, o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. As ações que vieram para aqui na atual gestão, praticamente todas elas passaram, não estou dizendo 100%, mas uma grande parte das ações, na maioria das ações que vieram para Piancó, foram através do senador, do gabinete do senador Vital do Rego, que eu quero deixar bem claro para a população de Piancó, que Vital do Rego era o homem que cuida do orçamento do Senado. Ele era o presidente da comissão de orçamento do Senado. Então o prefeito chegou no senador Vital do Rego através de minha pessoa, entendeu? E toda vez que o prefeito me solicitava, eu sempre levava o vereador Guilherme Montenegro, que sempre contribuiu para o engrandecimento de Piancó. Tá certo? Guilherme pode ser combativo, pode ter dito alguma coisa na Câmara que eu soube aí, que houve uns pronunciamentos que eu não escutei ainda, mas que desagradou alguém. Se desagradou é porque o vereador é representante do povo, o povo tem cobrado do vereador Guilherme, tá certo? Os compromissos de campanha. Os compromissos de campanha que não estão sendo cumpridos, tá certo? Os compromissos de campanha que não estão sendo cumpridos. Então, tudo isso, qual é a obrigação do vereador Guilherme? É fiscalizar as ações do prefeito municipal. Ele é representante do povo. Ele não é escravo de prefeito, nem de prefeitura. Não, ele está lá para cobrar as ações do povo de Piancó. Entendeu? Então, eu acho que algum vereador que tomou alguma atitude lá na Câmara, que inclusive eu soube até que tinha sido aprovado um projeto por unanimidade, tá certo? Derrotaram um projeto do prefeito por unanimidade. Quer dizer, então isso está demonstrando a incompetência, por falta até dos auxiliares do prefeito da atual gestão. Entendeu? Então, eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. Existe alguma coisa errada nessa história. Se existe um descontentamento por parte da população e existe um descontentamento do Poder Legislativo, é porque tem alguma coisa errada. Concorda comigo? Sim. Então, como você analisa também a saída de Hermógenes, inicialmente, Chico Jó, Badé e Chico Lopes do grupo? Esses foram que deram os primeiros passos e saíram deste grupo. Olha, eu acho que toda perca é muito importante para o grupo, tá certo? Eu acho que o prefeito só tem perdido correligionários, só tem tido, assim, não sei o que é que está faltando, se está faltando habilidade, se o prefeito não tem assessorias ou assessores competentes para que esse trabalho venha sendo feito e que essas baixas que foram feitas com o vereador Hermógenes, com Chico Jó, que foram um companheiro de primeira hora, com Badé, que é um cara que presta um serviço de alta, de extrema necessidade para o nosso município, que é a segurança, rapaz. Não é brincadeira. No momento que nós vivemos, tá certo? O rapaz é uma pessoa importantíssima dentro do contexto do nosso município. Pô. Ele é quem cuida da segurança. Praticamente não tem guarda municipal, não tem nada. Então quem tem que cuidar da segurança? Não tem um guarda noturno. Então, quem está cuidando dessa parte, e é um trabalho louvável, a gente tem que reconhecer e agradecer, as famílias de Piancó têm que agradecer ao trabalho que esse rapaz desempenha, não é brincadeira não. Chico é um historiador, é uma pessoa que é útil à nossa população, principalmente nos dias de hoje, para esclarecer essa juventude. Chico é uma pessoa
de extrema importância para Piancó. Entendeu? Então, eu acho que toda baixa é muito ruim, tá certo? E as baixas que têm acontecido em Piancó, eu acho que o prefeito tem que parar para pensar. Ou ele para pensar, ou então, amigo velho, o bonde vai desandar. Na sua opinião, há como o prefeito Salles Lima recuperar esse grupo que saiu dele, de retornar novamente ao grupo Salles Lima? Não, eu acho que não tem mais condições de retorno, não. Eu acho que quando você tem hombridade e tem responsabilidade com a coisa, eu acho que aconteceu a primeira vez, se você insistir no erro, vai acontecer a segunda, a terceira, 10 vezes. Então, pessoas que têm responsabilidade, como nós temos, eu acho que nós não temos mais condições de participar de um grupo desse, entendeu? Onde nós fomos praticamente escorraçados, tá certo? Quando nós participamos, eu vou te contar uma ideia aqui. Eu vou te contar uma ideia aqui, Pedrinho, muito particular assim, mas o povo de Piancó precisa saber. A situação do prefeito antes da eleição era muito ruim, mas muito ruim mesmo, financeiramente. Isso aí eu estou lhe dizendo porque eu acompanhava, tá certo, de perto. O prefeito, inclusive, blefou com a gente, blefou dentro desse grupo, dizendo que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha um apartamento para vender, que ia jogar dentro da eleição. Nada disso apareceu. Quer dizer, se não fossem os amigos que tivessem feito esse trabalho que eu lhe mostrei aí, de André, de Chico, de Zé Bió, disso e daquilo, doutor Paulo Barbosa, tá certo? Dos companheiros que participaram, e me enquadro dentro desse contexto. E Adailton também. Doutor Adailton, eu esqueci dessa peça, que é uma peça fundamental dentro desse contexto, que foi quem sustentou o Belo Horizonte. Ele praticamente reunificou o Belo Horizonte em torno do nome de Salles, porque lá estava esfacelado o negócio. E o trabalho que ele fez dentro do Belo Horizonte foi muito importante. E o trabalho que ele vem fazendo dentro da Secretaria de Agricultura, tá certo? Que eu tenho observado de longe, é um trabalho muito louvável. No início da gestão, depois, eu acho que tiraram assim alguns poderes do secretário, e o secretário não tem tido assim poder de barganha para poder trabalhar. Eu acho que tem muita gente conspirando contra. Dê agora suas considerações finais aos leitores do Piancó Online, que com certeza estará ativamente nesse nosso bate-papo aqui hoje, a sua visita a Piancó. Olha, Pedrinho, eu gostaria muito de agradecer a você, principalmente, e aos internautas do Piancó Online, por essa chance e por essa oportunidade que está me dando, tá certo, de eu fazer. Eu nunca fiz esse desabafo, tá certo? Estou fazendo pela primeira vez, porque não era do meu feitio, tá mostrando o que eu fiz ou o que deixei de fazer o Piancó. Eu só queria ter essa oportunidade que você me deu hoje, para eu mostrar o que eu já fiz. Piancó precisa saber, tá certo? O trabalho que minha família já fez por Piancó na área de educação, minha mãe, minha irmã Zenaide, que eu acho que todos os piancoenses conhecem Zenaide Brasilino, está lá. Tem a antiga casa do deputado Ademar Leite, está lá caindo, que tem o nome da professora Zenaide Brasilino, está lá. Caiu por conta de responsabilidade de quem? Aquilo é um patrimônio, rapaz, aquilo é uma reserva de Piancó, tá certo? Já se acabou o sobrado que tinha lá na Rua Velha, agora está se acabando a Casa do Babá, que é uma das casas históricas de Piancó. Entendeu? Quer dizer, minha família sempre foi, como você sabe, sempre foi envolvida na área da educação. Nós estamos aqui na casa da minha tia, de Chiquinha Azevedo, tá certo? Que é uma das reservas também na área da educação aqui em Piancó. Entendeu? Titia foi uma pessoa que quem não passou aqui, quantos formandos tem aí hoje, quantas pessoas formadas que tem aí hoje que não passou pela escola de Titia, pelo Instituto Lourdinha Montenegro. Quem não passou pela Escola Normal Santo Antônio, pelo Ginásio Santana, que foi
iniciado com Dona Araci, com Dona Ernestina e depois com minha mãe. Então, Pedrinho, nós sempre tivemos a nossa participação, por isso que nós temos assim, ainda vivemos aqui, porque minha mãe adora Piancó, tá certo? É tanto que meus irmãos e meu pai são enterrados todos em Piancó. Minha família hoje está praticamente toda, os irmãos que eu já perdi, Zenaide, Socorro e Antônio, são sepultados aqui. Meu pai é sepultado aqui em Piancó. Então, isso demonstra o carinho que nós temos por Piancó. E vamos continuar tendo, se Deus quiser. Porque nós jamais podemos deixar de ter essa tradição por Piancó. Quanto ao pleito que se avizinha, nós pedimos aos eleitores de Piancó, eu peço em especial assim, em meu nome e aos amigos que sempre nos escutaram e pela internet também vão ver o que eu disse, as palavras que eu disse e você escreveu, tá certo? Eu gostaria que o pessoal tivesse consciência, escolhesse seus candidatos, seus representantes com muita responsabilidade, porque a coisa não está para brincadeira, tá certo? Então, estão brincando aqui em Piancó de esconde-esconde, quer dizer, o negócio aqui, realmente, a expressão, avacalhou, entendeu? Então é isso, Pedrinho, eu gostaria muito de mais uma vez agradecer a você, tá certo? Me colocar à sua disposição, lá em João Pessoa ou aqui em Piancó, que eu estou sempre, eu nunca deixei de participar ativamente das festas de Piancó, sempre estou aqui presente, entendeu? Então, eu só tenho mais que agradecer a você por essa oportunidade que você nos deu. Muito obrigado a todos e a todos. Então, o Piancó Online se despede aqui da casa de Dona Francisca Azevedo Xavier, conhecida Dona Chiquinha, do nome aqui de Montenegro. E agradecemos a todos os leitores de Piancó Online.